Estou de volta e agora iniciando um novo assunto, receita. Então, quando pensamos em receita, associe sempre ao ingresso. Ingresso de quê? De recursos, numerário. Então, a receita, gente, é um numerário que entra no cofre. Veremos ao longo aqui da exposição do assunto que esse ingresso, ele terá, em algumas situações, um caráter devolutivo. A administração pública arrecadou, mas o ingresso, na realidade, não era dela. Ela vai ter que devolver ou por uma imposição legal, ou contratual, enfim. Veremos que existem ingressos que possuem essa característica, caráter devolutivo. Já outros serão recebidos pela administração pública e não serão devolvidos. É o ingresso que pertence ao órgão público, pertence à administração pública. Então, desta forma, eu quero que vocês comecem a imaginar esse assunto, associando receita a ingresso, associando receita à entrada do numerário no cofre público. A partir daí, vamos trabalhar esse tema na tela. Receita é o nosso assunto. O orçamento é instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período, receita e despesa. Então, temos esses ingressos podendo ser classificados ou como receitas orçamentárias, que são as receitas públicas, ou como receitas extra-orçamentárias. Mas, Wilson, quer dizer então que ingresso é entrada de numerário? Isso. Quer dizer então que o ingresso poderá ser ou uma receita orçamentária, receita pública, ou uma receita extra. É isso? É exatamente isso. Mas qual é, Wilson, a diferença entre a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária? Gente, a dica que eu vou passar para vocês agora vai ajudar bastante na resolução das questões. Você vai fazer o seguinte: diante do ingresso, você já sabe que o ingresso é a entrada do numerário, né? Diante do ingresso, você vai perguntar: essa renda que o órgão está recebendo, está arrecadando, é dele? Se a resposta for, a renda é dele, você estará diante de uma receita orçamentária, que é a receita pública, pois a principal característica da receita orçamentária é essa: a renda pertence ao Estado. Agora, se a resposta fosse, não, a renda não é do órgão, a renda pertence a terceiros. O órgão arrecadou porque a lei determina. O órgão arrecadou por uma imposição legal, mas ele terá que devolver. Ela tem caráter devolutivo. A receita, o ingresso, será extra-orçamentário. Como assim? Caução recebida. Uma caução é uma garantia contratual. Então, quando o órgão vai realizar uma obra, a legislação, que é a lei de licitações e contratos, exige que esse órgão cobre da empresa uma garantia contratual. A empresa vai entregar essa caução, que é a garantia contratual, depositando na conta do órgão um numerário qualquer. Então, teremos o quê? Um ingresso. Aí esse ingresso é do órgão ou ele vai ter que devolver tão logo a obra seja concluída? Ele vai ter que devolver. Então, esse ingresso tem caráter devolutivo. Esse ingresso não é do órgão, é de terceiros. E assim vamos matar esse ponto. A receita orçamentária são aquelas rendas que pertencem ao Estado. A receita extra-orçamentária são aquelas rendas que não pertencem ao Estado. Elas têm caráter devolutivo. É uma receita transitória. Ela entra no cofre, mas vai ter que sair. Então, o primeiro passo, gente, foi esse: diferenciar o ingresso orçamentário, que é a mesma coisa que receita pública, do ingresso extra-orçamentário. Ok? Bom, vamos voltar na tela? Então, temos ingressos
de recursos financeiros nos cofres públicos. Receita pública em sentido amplo. Ingressos extra-orçamentários representam entradas compensatórias. Por que entradas compensatórias? Já que essa renda não pertence ao Estado, ela vai provocar isso aqui. A entrada do numerário no banco conta movimento. Mas provocará também a entrada de uma obrigação. Obrigação que esse órgão tem de devolver o recurso. Gente, banco conta movimento é uma conta que está no grupo chamado de ativo financeiro. Essa obrigação que surge com a receita extra-orçamentária ficará no grupo chamado passivo financeiro. E é exatamente isso ó, que chamamos de entradas compensatórias. Entrou um elemento positivo no patrimônio, mas também entrou um elemento negativo no patrimônio. E isso sempre vai acontecer com ingresso extra-orçamentário. Já as receitas orçamentárias, receitas públicas, em sentido estrito, representam disponibilidade de recursos, são rendas que pertencem ao Estado, são rendas que o Estado poderá arrecadar, vai arrecadar e poderá utilizar na aplicação das despesas orçamentárias. Diante disso, vamos ao conceito que eu separei. Eu começo com a receita orçamentária. A receita orçamentária é consubstanciada no orçamento público, consignada na lei orçamentária, cuja especificação deverá obedecer à discriminação constante do anexo número 3 da Lei Federal número 4320/64. Nos termos do artigo 57 da Lei 4320/64, excetuando as receitas extra-orçamentárias, serão classificadas como receitas sob as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Wilson, uma receita não prevista no orçamento será classificada como receita orçamentária? Exatamente, gente. Se liguem, o que realmente vai caracterizar uma receita como sendo orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado, pertencer ao órgão. Se a renda for do órgão, será uma receita orçamentária, estando ela prevista ou não na lei orçamentária anual. Então, a principal característica da receita orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado. Toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Repito, toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Um exemplo para melhorar na tela. Caso o projeto da Lei Orçamentária Anual tenha sido encaminhado e sancionado antes da criação de um novo tributo, este, ao ser arrecadado no próximo exercício, mesmo não constando na LOA, deverá ser classificado como receita orçamentária. Então, gente, se a banca perguntar, toda receita orçamentária deve constar na LOA? Você não. Nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA, mas quando houver a previsão dessa receita na LOA, ela sempre será orçamentária. Tributos criados após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro. Já expliquei, mas eu vou repetir. Em 2015, no ano passado, o orçamento foi elaborado. E logo após a sua elaboração, aqui, ó, foi criado um novo tributo. Ora, esse novo tributo, como foi criado após a elaboração do orçamento e antes do início de 2016, ele será arrecadado em 2016 e ao ser arrecadado, você vai perguntar, essa renda, esse tributo, pertence ao Estado ou não? Tributo pertence ao Estado, então a receita é orçamentária, mesmo não estando dentro da lei orçamentária anual. Então, gente, mais uma vez, o que realmente caracteriza uma receita como sendo orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado. Essa mesma
linha de raciocínio que eu acabei de apresentar para vocês, vale para uma operação de crédito que não foi prevista na LOA, uma dívida. Quando uma dívida é arrecadada, ela é classificada como receita orçamentária, estando prevista ou não na lei orçamentária anual. Então, a receita orçamentária são aquelas rendas que pertencem ao Estado. O Estado arrecada e fica com ele. Diferente do outro ingresso. Qual é o outro ingresso? Vamos ver. É o ingresso extra-orçamentário. Aqui são rendas de terceiros. O Estado arrecada, mas terá que devolver. E eu trouxe para vocês um conceito para trabalhar em cima dele. São recursos financeiros de caráter temporário. Por que temporário? Como são devolutivos, vai entrar, mas vai sair. Não se incorporam ao patrimônio público e não integram a lei orçamentária anual. Como essas rendas pertencem a terceiros e não à administração pública, não vai se incorporar ao patrimônio público, não vai integrar, em hipótese alguma, a lei orçamentária anual. Por isso que é receita extra-orçamentária. Por isso que é ingresso extra-orçamento, fora do orçamento. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Como a receita extra é uma renda que não pertence ao Estado, é uma renda que pertence a terceiros e tem caráter devolutivo, caráter temporário, ela será devolvida. Havendo a devolução aqui, não haverá necessidade de autorização legislativa para isso acontecer. Claro, não é? Se a receita extra é uma renda que pertence a terceiros, é uma renda que não pertence ao Estado, e eu vou ter que devolver, não precisarei de autorização legislativa para devolver aquilo que não era meu. Principais exemplos: depósitos em calção, fianças, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, que é a ARO, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Toda receita extra sempre vai provocar isso aqui. Vou dar como exemplo uma caução recebida. Ao receber uma caução em dinheiro, o órgão vai contabilizar assim: aumentará a sua disponibilidade no banco conta movimento. Nesse momento, você perguntou: essa renda pertence ao Estado? Não. O Estado arrecadou, mas vai ter que devolver. Então, além de o órgão contabilizar esse aumento na disponibilidade, ele vai ter que contabilizar também o registro de uma obrigação. Obrigação que ele tem de devolver essa renda a quem de direito. Gente, como eu falei, a receita extra-orçamentária provocará isso aí. A entrada do valor aumentando a disponibilidade financeira e o registro da obrigação. Essa entrada compensatória citada pela legislação provoca aumento no ativo financeiro e aumento no passivo financeiro. Quando houver a devolução da caução, vamos agora para a devolução da caução, sai numerário e sai obrigação. Essa devolução da caução, que é a devolução da receita extra, sempre será feita através de uma despesa extra-orçamentária. E a despesa extra-orçamentária independe de autorização legislativa para acontecer. Por quê? Porque é uma devolução de uma renda que não era minha. Agora, vamos voltar ao conceito para entender melhor. Receita extra são recursos financeiros de caráter temporário, já que a renda não pertence ao Estado. Não se incorporam ao patrimônio público e não integram a lei orçamentária anual. Por isso que o nome é receita extra-orçamentária. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis, é uma obrigação, e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Para devolver uma receita extra, eu não preciso de autorização legislativa. Comparando agora o ingresso orçamentário com o ingresso extra-orçamentário. Ingresso orçamentário, recursos pertencentes ao Estado. Ingresso extra, recursos não pertencentes ao Estado. São recursos de
terceiros. Ingresso orçamentário, renda do Estado. Ingresso extra, receitas transitórias. Ingresso orçamentário, previsíveis ou não na LOA. Já o ingresso extra, não previsíveis na LOA. Ingresso orçamentário, fonte de recursos para financiamento da despesa pública. E o ingresso extra não constitui fonte de recursos. Finalizando, destaco o artigo 3º da Lei 4320/64 e o seu parágrafo único. Artigo 3º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. O caput do artigo 3º trouxe o seguinte: a operação de crédito, estando ela prevista ou não no orçamento, é uma receita orçamentária. Já o parágrafo único: não serão receitas orçamentárias as operações de crédito por antecipação da receita. Cuidado, não confundam essa com essa daqui. A operação de crédito sempre será uma receita orçamentária. Já a aro sempre será uma receita extra-orçamentária. Emissões de papel-moeda, receita extra. E outras entradas compensatórias, olha onde? No ativo financeiro e no passivo também financeiro. Ok? Então, acabamos de classificar a receita em relação à sua origem, podendo ser ela orçamentária ou extra-orçamentária. Mas, doutrinariamente, além dessa classificação, também as bancas exploram outras. E a que eu vou apresentar agora está ligada à competência para a tributação. De quem é a competência? É federal, é estadual ou é municipal? Essa classificação é a classificação quanto ao poder de tributar. Na tela. Quanto ao poder de tributar, basta saber que quanto ao poder de tributar, temos a competência federal, estadual e municipal. Mas, Wilson, quais são os impostos, os tributos federais, os estaduais e os municipais? Gente, isso aí não é matéria de direito financeiro, é matéria de direito tributário. Então, temos até agora, quanto à origem, orçamentária ou extra-orçamentária. Quanto ao poder de tributar, competência federal, estadual ou municipal. A próxima classificação, que não tem uso classificador, não veio para criar um código, apenas uso acadêmico, vai mostrar as receitas que vêm dos tributos e as outras. Essa classificação foi chamada de classificação quanto à sua coercitividade, ou, observem, classificação quanto à coercitividade, ou classificação alemã, tanto faz, hein? Quanto à coercitividade, a receita poderá ser classificada ou como derivada ou como originária. A doutrina classifica as receitas públicas quanto à procedência, em originárias e derivadas. Procedência alemã, quanto à coercitividade, é a mesma coisa. Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada, ou seja, não temos um código para evidenciar se ela é derivada ou originária, apenas conceito. Portanto, não é utilizada como classificador oficial da receita pelo poder público. Mas o que é uma receita derivada e o que é uma receita originária? Para facilitar, a receita derivada é aquela que vem dos tributos. A receita originária é o resto. Vejam como. Receita derivada são recursos oriundos do poder em que o Estado tem de exigir uma prestação pecuniária sobre bens, rendas e lucros dos particulares. 4320/64, artigo 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da Constituição
e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Então, gente, a receita derivada, ela é coercitiva, ela é impositiva. O Estado exerce seu poder de império. O Estado não pergunta se você quer pagar um tributo ou não. Já pensou? Você quer pagar esse imposto? Se não quiser, não precisa pagar, não. Então, a receita derivada, ela é coercitiva, ela é impositiva. O Estado exerce o seu poder de império. Mas ainda tem mais na tela. São as obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal. Decorrem de norma constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as de contribuições especiais. Outros exemplos: tributos, empréstimos e contribuições compulsórias, em geral, todas as receitas cuja percepção dependa de disposição legal. Se não é um tributo, não é uma receita derivada. Se não é uma receita derivada, é uma receita originária. Segundo a doutrina, são as arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública. Resultam principalmente de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado. Receita de aluguel, um exemplo clássico. De preços públicos. Preços públicos ou tarifa pública é a mesma coisa, hein? Então, quando a banca falar em preços públicos, tarifa pública, é uma receita originária. De prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários. Então, diferente da receita derivada, a receita originária, ela não é impositiva, ela é evolutiva. O Estado está em pé de igualdade com o particular. Digamos que o Estado tem um imóvel e colocou esse imóvel para alugar. Gente, eu não sou obrigado a alugar. Eu vou alugar o imóvel se eu quiser. Ao alugar esse imóvel, o direito que vai regular a transação Estado, Wilson, será o direito privado. O direito do inquilino, o direito de aluguéis, do contrato de aluguel. E eu só vou alugar caso eu queira realizar esse aluguel. Ao receber o valor, o Estado estará arrecadando uma receita que lhe pertence, que é uma receita orçamentária. Mas não houve a imposição legal, não houve o Estado coercitivo, a soberania do Estado. Então, é uma receita originária, que decorre da exploração do patrimônio. Cuidado, hein? Não confundam tarifa com taxa. Taxa com tarifa. A taxa é um tributo, a tarifa não é. A taxa é derivada, a tarifa é originária. Vamos fixar. Tarifa versus taxa. Distingue taxa e tarifa, afirmando que a primeira, no caso a taxa, é modalidade tributária, enquanto que a segunda não é. A taxa é uma modalidade tributária e, portanto, submetida à força coercitiva do Estado, que a cobra independentemente da vontade do contribuinte. Está submetida às garantias constitucionais. As tarifas constituem a contraprestação contratualmente assumida de um serviço ou de uma coisa. Portanto, seus traços são nitidamente diferenciados. Em primeiro lugar, a tarifa é voluntária. A sua fixação, em regra, depende da avença entre as partes e, em última análise, encontra seus parâmetros nas próprias leis de mercado. Então, já temos até agora, né? A receita classificada quanto à origem, podendo ela ser orçamentária ou extra-orçamentária. Quanto ao poder de tributar, competência federal, estadual ou municipal. E acabei de mostrar quanto à coercitividade, sendo ela derivada ou originária. E como é que isso pode ser explorado numa questão? Aí vem a banca e coloca assim: um imposto arrecadado. Quanto à coercitividade, deverá ser classificado como? Letra A, receita orçamentária. Letra B, receita derivada.
Letra C, receita ordinária. Gente, um imposto, ao ser arrecadado, é uma receita orçamentária, pois a renda pertence ao Estado. Mas a questão cobrou quanto à coercitividade. Então, você não poderá marcar receita orçamentária, e sim receita derivada. Então, cuidado. Um imposto federal, quanto ao poder tributar, competência federal. Quanto à origem, receita orçamentária. Quanto à coercitividade, receita derivada. Ok? Perceberam isso? Então, já temos aí 3 classificações que poderão ser cobradas na sua prova. Tem mais. Observem a próxima. Agora, quanto à regularidade. Quanto à regularidade ou quanto à periodicidade. As receitas públicas são classificadas em ordinária e extraordinária. Aqui vai depender de quê? Da regularidade. Se a receita for arrecadada continuamente, será uma receita ordinária. Agora, se ela for arrecadada esporadicamente, será uma receita extraordinária. Cuidado, hein? Para não confundir. Extraordinária não é a mesma coisa que extra-orçamentária. Cuidado. Voltem à tela. Então, temos receita ordinária. É arrecadada regularmente em cada período financeiro. São as receitas periódicas previstas no orçamento público. Já a receita extraordinária são aquelas sem a característica de continuidade, ou seja, as que representam ingressos de caráter acidental, de natureza transitória, ou, pelo menos, inconstante e, não raro, excepcional. Podemos aí colocar como exemplo um imposto lançado por motivo de guerra. Então, quanto à regularidade, aqui, ó, imposto lançado por motivo de guerra. Quanto à regularidade, é uma receita extraordinária. Quanto à origem, é uma receita extra-orçamentária. Então, cuidado. Quanto à coercitividade, quanto à origem aqui, corrigindo aqui, hein? Quanto à origem, é uma receita, borracha agora, quanto à origem, é uma receita orçamentária, já que a renda pertence ao Estado. Quanto à coercitividade, é uma receita derivada, é um tributo. E quanto ao poder de tributar, é uma receita cuja competência é federal. Então, veja, um único exemplo, o imposto lançado por motivo de guerra. Aí a banca, quanto à regularidade, aí você marcaria a alternativa extraordinária. Aí a banca, quanto à origem, é receita orçamentária. Quanto à coercitividade, é uma receita derivada. E quanto ao poder tributar, a competência ela é federal. E o nosso último conceito agora, quanto ao sentido. Aqui, gente, a receita poderá ter um sentido amplo ou um sentido restrito. Amplo, lato sensu. Restrito, stricto sensu. Receita no sentido amplo. É toda a entrada ou ingresso de recursos que, a qualquer título, adentra os cofres públicos, independentemente de haver contrapartida no passivo. Como exemplo, fianças, calções, antecipações de receitas orçamentárias, operações de crédito, receitas tributárias, patrimoniais, empréstimos compulsórios, etc. No sentido amplo, como eu sempre digo, caiu na rede é peixe. No sentido amplo, você terá a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária. Mas se a banca cobrar um sentido restrito, muda tudo. É toda a entrada ou ingresso de recursos que se incorporam ao patrimônio público sem compromisso de devolução posterior. Por exemplo, receita tributária, patrimonial, de serviços, alienação de bens, etc. No sentido restrito, teremos apenas as receitas orçamentárias, aquelas rendas que pertencem ao Estado. No sentido amplo, é a receita orçamentária ou a receita extra-orçamentária. Então, essas classificações que vimos até agora, meramente conceituais,
quanto à origem orçamentária ou extra-orçamentária, quanto ao poder tributar, é a competência federal, estadual ou municipal, quanto à coercitividade derivada ou originária, quanto agora ao sentido amplo, lato sensu ou restrito, e quanto à regularidade, ou será ordinária ou será extraordinária. Coloque no papel e leve para a prova, pois a banca joga um exemplo e pede para que você classifique corretamente, através de uma dessas classificações que eu acabei de explicar. Todas conceituais. Mas, dentro da lei orçamentária anual, temos um código que representa o ingresso, que representa a receita. Um código que não tem por trás nenhuma dessas classificações que eu acabei de mostrar. Foi uma classificação criada exatamente para isso, para codificar o ingresso. Mas essa classificação, que apresenta um código, só veremos na próxima aula.